Hoje nós tivemos mais uma decisão importante da Justiça envolvendo políticos brasileiros. No caso desta sexta-feira, mais precisamente o ex-governador mineiro, o ex-senador, atual deputado federal Aécio Neves, que nos últimos anos se viu envolvido, enfim, uma confusão danada no processo dele, inclusive com reflexos na posição dele dentro do próprio PSDB, né? Exatamente. É uma decisão do juízo da 7ª Vara Criminal de São Paulo absolvendo o deputado federal Aécio Neves, a irmã dele, Andréia, e também as pessoas de Frederico Pacheco de Medeiros e Menderson Souza Lima. Eles eram acusados dos crimes de corrupção passiva sob a alegação de que a condição de funcionário público por si não induz a tipicidade do penal do artigo 317 do Código Penal. Segundo a denúncia, os três teriam cometido crimes de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e tentativa de obstruir as investigações no inquérito decorrente da delação premiada do empresário Joesley Batista. Naquela ocasião, o empresário havia gravado escondido uma conversa com Aécio, em que o político pedia 2 milhões de reais a ele porque estaria com dificuldades de pagar os advogados que o defendem em outros processos da Lava Jato. O processo em questão tramitou no Supremo até o fim do mandato de Aécio Neves como senador e depois retornou à Justiça Federal de São Paulo. Segundo o juiz Ali Mazlum, o fato narrado não possui os atributos necessários para ser enquadrado no crime de corrupção passiva. A questão, o detalhe, né, é que a gente vê aí um grupo de pessoas, além do deputado, a irmã dele, mais duas pessoas, que passaram os últimos anos sofrendo, comendo o pão que o diabo amassou, em razão dessas denúncias, né? Naquela ocasião, o Joesley Batista, JBS, não sei o quê, todo aquele escândalo de corrupção acabou vitimando pessoas inocentes, né? Gente que foi colocada na roda só para dar um queria se vingar de alguma coisa, o outro não gostava, enfim. Ou simplesmente é assim, olha, quem nos chama de corrupto, imagina fulano, tá aqui, Aécio Neves, não sei o que e tal. E muitas dessas pessoas envolvidas têm sido inocentadas, né? E o que é impressionante, porque afinal de contas denúncias tão graves chegaram a destruir reputações, destruir carreiras, destruir, inclusive, afetar de maneira dramática a vida familiar de muitas dessas pessoas, né? Aécio Neves certamente está entre elas e teve a sua carreira, como é que eu diria, lipoaspirada, né, depois dessa denúncia. Ele diminuiu de tamanho, de importância, de relevância, virou um pária, alguém ali muito, né, visto sempre com muita desconfiança. Assumiu a presidência, no atual mandato, a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, e ali ele encontrou um espaço de atuação que lhe coube, né? Mas o fato é que, tanto no seu estado quanto no plano nacional, Aécio Neves meio que desapareceu. E desapareceu em razão desses processos, dessas denúncias que agora se revelam infundadas ao ponto de ter sido ele inocentado. Acho que a gente cumpre o dever, inclusive aqui na Rádio Bandeirantes de Comunicação, de dar destaque a essa absolvição, como demos destaque às acusações contra o deputado. Acho que é justo que façamos isso e, portanto, ficar bem claro aí, bem clara a notícia da decisão da Justiça de inocentar o deputado federal Aécio Neves. Ele, inclusive, quase foi expulso do seu partido, o PSDB. Essa tentativa, liderada pelo governador de São Paulo, João Dória, custou a amizade entre os dois, será que houve em algum momento, né? Eles se afastaram desde então. Agora, nas prévias mais recentes, Aécio Neves cerrou fileiras com Eduardo Leite, exatamente para tentar derrotar João Dória. Enfim, o fato é que aquelas denúncias que agora resultaram na absolvição do deputado desarrumou muito, né, a vida de muita gente, não apenas dos envolvidos. Então,
Então, assim, vamos aguardar para ver o desenrolar dos acontecimentos. Isso é uma sentença da Justiça Federal de São Paulo, certamente cabe recurso do Ministério Público. Vamos saber, vamos verificar se o Ministério Público tem como continuar sustentando acusações tão graves, né, como corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro, tentativa de obstruir investigações. Foi, de fato, um esforço muito grande do Ministério Público de punir o deputado Aécio Neves e acabou não conseguindo. Vamos aguardar para ver qual será a reação. A tendência é que o Ministério Público recorra, porque até isso faz parte das suas atribuições, obrigações, né? É assim que funciona no setor público, ainda que, por exemplo, o Ministério Público avalie que não seria o caso de recorrer, etc., que deixasse prevalecer a decisão do juiz. O fato é que, se não fizer isso, o procurador pode, inclusive, ser acusado de prevaricação, de não agir conforme a lei determina, etc. É uma situação muito complexa. Isso aí eu acho que está longe de acabar ainda, mas, de qualquer maneira, é uma grande vitória aí para o deputado Aécio Neves. Temos, inclusive, a manifestação dele, não é, Cris? Sim, vamos ouvir aqui o que disse o Aécio Neves. Vocês provavelmente se lembram que eu fui acusado nos últimos anos, de forma infame, de ter recebido propinas de um empresário. Agora, a farsa foi desmascarada pela palavra do próprio empresário, o Sr. Joesley Batista, que teve que ir na justiça dizer a verdade e afirmou com todas as letras que eu jamais cometi qualquer ilicitude, qualquer ilegalidade. Eu sempre acreditei que a verdade um dia fosse prevalecer, mas eu precisei esperar 5 anos para que a justiça me absolvesse, como fez agora, de todas as acusações. Eu sou um homem público honrado. Há mais de 30 anos represento Minas Gerais nos mais diversos postos políticos e continuarei a fazer isso com honra e com dedicação. Tá, então a manifestação do Aécio Neves nesta sexta-feira, depois da decisão da Justiça que o inocentou das acusações que dominaram a vida do Aécio Neves nos últimos 5 anos, né? 5 anos é tempo demais, né? É tempo, principalmente para quem tem uma vida pública como ele, né? Esses processos, assim, seja do ponto de vista do cidadão que foi roubado, né, ou que há uma possibilidade de ter sido roubado, ou daquele que foi acusado, para ambas as partes interessa que processos dessa natureza tramitem com rapidez, né? Essa lentidão é ruim para todo mundo, né? Porque 5 anos depois, se o cara roubou, cadê o dinheiro público? Se teve dinheiro público roubado? Se teve, onde é que está esse dinheiro, né? Então são 5 anos a rigor perdidos por todo mundo, né? Pelo erário, pelo cidadão que estava ali enfim, com a informação, trabalhando com a informação de que foi roubado, e do acusado, né? E aí, no final das contas, 5 anos depois, não, mas o cara é inocente. Como é que faz para repor isso? Como é que faz, né, para recuperar a reputação perdida? É meio difícil. A situação muito difícil do deputado, até porque isso, como eu disse, certamente não acaba por aqui.